Nós saudamos nossos irmãos, nossos amigos, a você que está nos assistindo pela TV Manaim ou em um dos nossos canais, nosso sistema multiplataforma. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando continuidade ao programa Igreja Corpo de Cristo e hoje nós vamos falar de um assunto que é a nossa vida, que é o arrebatamento da igreja, o arrebatamento do corpo. E ao longo desse episódio você vai entender um pouquinho sobre a experiência da igreja que vive essa experiência, o seu dia a dia, a expectativa do arrebatamento. E para falar desse assunto, nós temos aqui a mesa conosco, o pastor Zeilton Junca. Paz do Senhor, pastor Zeilton. Paz do Senhor, pastor Madegão, paz do Senhor a todos. O pastor Roberto Tadal. Paz do Senhor, pastor Roberto. Paz do Senhor, pastor Madegão e a todos. E o pastor Antônio Kelly. Paz do Senhor, pastor Antônio Kelly. A paz do Senhor, pastor Madegão, a todos que estão nos assistindo. Nós vamos ler o texto da palavra do Senhor que está no livro de Apocalipse, no capítulo 22, o versículo 17. E o texto diz o seguinte: E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Pastor Zildo, pelo texto nós já identificamos que é uma mensagem que não sai da cabeça da igreja. Porque fala assim, e o Espírito, então primeiro diz o Espírito, e a igreja ela vai repercutir essa mensagem da eternidade e essa experiência que a igreja vive, de poder falar daquilo que vem do Senhor, da parte do Senhor, falando aqui, o Espírito e a esposa dizem vem. Então é a expectativa da volta de Jesus. Acerca do arrebatamento, pastor Zildo, o que o senhor tem para falar conosco sobre esse assunto? Amém. Olha só, quando a palavra diz o Espírito e a esposa dizem vem, está falando exatamente do momento profético que nós estamos vivendo, que é o tempo do breve, que é o tempo da volta do Senhor. Porque o livro do Apocalipse, ele foi escrito ali há quase 2000 anos atrás, por revelação do Senhor. O Senhor revelou a João, mas o livro ele foi escrito para o nosso tempo, para ser revelado agora. Por isso que nós vemos assim a expressão do breve, porque se nós olharmos, tem um texto na palavra do Senhor, que o próprio Jesus, quando ele no seu ministério, ele leu um texto da palavra, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Aí ele falou assim, olha, hoje se cumpriu essa palavra aqui. Então, o profeta escreveu há muito tempo atrás, mas para aquele dia. Assim como o Apocalipse foi escrito há muito tempo atrás, mas para agora, para ser revelado agora. Então, o que o livro revela? Mostra uma igreja que vai ser arrebatada. Então, o que nós temos que entender quando nós estamos aqui falando de igreja, corpo de Cristo? Então, o que nós entendemos qual é a igreja que vai ser arrebatada. É a igreja que está vivendo a doutrina de igreja, corpo de Cristo. Porque o Senhor Jesus, ele deixou uma promessa. A promessa dele foi que ele iria para o Pai, e na casa do Pai muitas moradas, e ele voltaria para buscar as nossas vidas, para buscar a igreja. Ele disse, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou voltar para buscar as vossas, porque eu quero que onde eu estiver, estejais vós também. E a igreja, então, ela começa ali no derramar do Espírito Santo em Pentecostes, e antes do Pentecostes, 10 dias antes, o Senhor Jesus subiu aos céus. E os anjos apareceram ali e falaram, varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Este mesmo que vocês viram subir, ele vai voltar. Então, quando a igreja então recebe o Espírito Santo, qual é a expectativa? Qual era a expectativa dela? Jesus vai voltar, Jesus vai vir para nos buscar. E a igreja então ela começa. E ali o Espírito Santo derramado sobre a igreja, e a igreja naquela esperança que Jesus vai voltar. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Os irmãos têm uma ideia, a palavra fala, que muitos não queriam mais nem trabalhar, porque Jesus vai voltar, não quer mais nem trabalhar. Aí Paulo falou assim, não é assim não. Quem não quer trabalhar, não come também, porque Jesus vai voltar.
Mas isso vai acontecer depois de alguns sinais. Então, muitos sinais ainda vão acontecer. E nesse decorrer desses 2000 anos, a igreja ali, sustentada pelo Senhor, o adversário das nossas almas tentando destruir a igreja, mas havia uma promessa. A promessa é: nem as portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja. Então a igreja ali, ela vai sendo levada, né? Nós estamos até estudando as cartas do Apocalipse, a igreja de Sardes, né? Os restantes que estavam para morrer. E ali a igreja, ela ressurge ali, né? Já havia uns restantes, mas daqueles restantes o Senhor levanta um povo ali para anunciar a palavra, e a igreja então novamente ela caminha ali com uma operação maior do Espírito Santo na vida dela, e ela então ela chega aos nossos dias, que é os dias exatamente do cumprimento da palavra. Qual é? Jesus vai voltar para buscar a igreja. E como é que Jesus vai voltar para buscar a igreja? Ele vai arrebatar. A palavra fala isso, né? Ele vai arrebatar. Porque os anjos do Senhor virão com rijo clamor de trombeta e ajuntarão os escolhidos nos 4 cantos da terra, num abrir e fechar de ordem. Como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Então o arrebatamento é bíblico. O arrebatamento está na palavra. Mas qual é a igreja que vai ser arrebatada? Aí é a questão. Como é que a igreja deve estar posicionada nesta hora? Aí é que entra o nosso assunto. É a igreja que está vivendo a doutrina de igreja corpo de Cristo. É uma igreja que é governada pelo Espírito Santo. Uma igreja que é batizada com o Espírito Santo. Uma igreja que tem dons espirituais. Uma igreja viva. A igreja avivada. A igreja que vai ser arrebatada. Glória a Jesus. Pastor Roberto, o pastor Jesus falou assim: qual igreja que vai ser arrebatada? Aí dentro desse assunto pode falar assim: é uma denominação que vai ser arrebatada? Não, não é uma denominação, mas é um povo que tem experiência com chamar com o Senhor, né? É uma igreja que é chamada prostética, vive na revelação do Espírito Santo. Ela é conduzida pelo Espírito. E a condução dela é para um fim. E o objetivo da salvação é exatamente o que o pastor Zeus falou, né? O arrebatamento da igreja. Ela vive ansiosa no cumprimento dessa promessa, nessa profecia, que é Maranata. Ora bem, Senhor Jesus. Então a igreja, ela vive, não é, exatamente nisso. É como diz a palavra, vigiando, que nós não sabemos o dia nem a hora. Então nós ansiamos de estar na glória com o Senhor. Pastor Jesus, dentro desse assunto que foi igreja fiel, podemos perguntar assim: onde está a igreja fiel? Olha só, quem vai ser arrebatado vai ser a igreja fiel, né? Aí a igreja fiel, você dentro da sua igreja, você pode dizer: a igreja fiel está aqui. Mas você pode dizer também: a igreja infiel está aqui também. A igreja infiel, ela está convivendo junto com a fiel. Então o que distingue uma da outra? Olha, a palavra do Senhor fala que aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo e colocam em prática, esses são aqueles que edificam a casa sobre a rocha. Aqueles que ouvem a palavra e não colocam em prática, é que põe a sua casa sobre a areia. Então você vê aí a igreja fiel e a igreja infiel. A igreja fiel ouve a voz do Senhor? Ouve. A igreja infiel ouve também. Então qual é a diferença? É aquele que vive a palavra, que pratica a palavra. É aquele que está no corpo. Porque se você falar assim, qual é a igreja que está no corpo? É a igreja que está ouvindo a voz do Senhor e colocando em prática. Que obedece. Que obedece. Aquela igreja que está sendo governada pelo Espírito Santo, essa é a igreja fiel, a igreja que vai ser arrebatada. E a palavra do Senhor diz que depois do arrebatamento, muitos vão dizer: mas Senhor, muitos vão ficar aqui: Senhor, o que é isso? Nós pregamos em teu nome. Olha,
Nós fizemos tantas coisas e qual é a palavra do Senhor para eles? Aparta de mim porque eu não vos conheço. Então, a igreja fiel está vivendo com a igreja infiel. Só que a igreja fiel, ela é corpo. O que identifica a igreja como corpo é uma igreja que tem governo e disciplina. Uma igreja que ouve a voz do Senhor. Né? Uma igreja que atende a voz do Espírito Santo. Por isso, nas cartas de Apocalipse, quem tem ouvido, ouça. O Espírito está dizendo. Então, o momento que nós estamos vivendo é exatamente esse momento que a igreja ela tem que se posicionar. Qual é a igreja que você faz parte? Aí a pessoa fala assim, eu sou da igreja tal. Só existem 2 igrejas. Mas eu sou da denominação tal. Olha, só existem 2 igrejas. A igreja fiel e a igreja infiel. A igreja e o mundo? Não. O mundo, o Senhor diz que não tem compromisso com o mundo. Porque o mundo jaz no maligno. O Senhor tem compromisso com a sua igreja. Mas eu sou da denominação tal. Eu sou da igreja fiel. Você está vivendo a experiência de corpo. Você está ouvindo a voz do Senhor. Você está colocando em prática. Você está obedecendo à voz do Senhor. Você faz parte da igreja fiel. E você vai ouvir o Senhor chamar seu nome na hora do arrebatamento. O Senhor vai ajuntar os seus escolhidos nos 4 cantos da terra. E você faz parte da igreja fiel, onde você estiver. O Senhor vai te arrebatar. Você faz parte da igreja fiel. É interessante isso, pastor, que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele falando, né, já do fim da sua carreira, ele falou, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, ele fala assim, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Pastor Antônio, como é essa experiência no dia a dia da igreja de amar a vinda de Jesus? Muito bem. A igreja, ela vive essa experiência porque o Espírito Santo, ela leva a igreja a sentir esse momento que a igreja está vivendo, como o pastor Zé falou, que é o momento que antecede o arrebatamento. E isso é algo maravilhoso, porque o Espírito Santo nos leva até essa esperança que a palavra tanto fala, de que o Senhor Jesus, ele voltará em breve para nos buscar. E, na verdade, esse é o objetivo da igreja, né? Que nós tanto almejamos, é viver a experiência do arrebatamento, né? Então, nada adianta nós buscarmos ao Senhor, ter experiências com Ele, mas se a nossa esperança não está pautada nisso, no momento em que o Senhor Jesus vai voltar. Nós vivemos isso é a nossa forma de vida, porque o Espírito Santo nos fez a entender isso, que todo o objetivo do Senhor para a vida da igreja fiel é levar a igreja para a eternidade. E Paulo fala muito bem isso, né? Que nada adianta o homem buscar as coisas para esta vida, porque tudo isso é loucura, né? O objetivo de Deus para nós é justamente nos levar para um lugar o qual Ele tem preparado para nós na eternidade. E isso faz com que nós vivemos a experiência de amar a cada dia, porque a igreja, ela soa isso, ela pronuncia isso, que Jesus vai voltar a qualquer momento. Então, o nosso maior amor não está nas coisas desta vida, o nosso maior amor é estar com o Senhor na eternidade, é viver esse momento tão glorioso que é o arrebatamento da igreja. Amém. Jesus. Esse texto aí, Madeira, é interessante também, que fala assim, desde agora a coroa da justiça me está guardada. Aí, vamos poder perguntar assim, então quer dizer, você está salvo? Que a palavra diz assim, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Você já tem a coroa da justiça? Não, ela está guardada. O Senhor justo juiz me dará naquele dia. Então, a salvação, nós não estamos salvos, nós estamos caminhando para a salvação. Nós estamos caminhando. Por quê? É um processo, né? É um processo. Nós estamos caminhando para a salvação. Você não pode dizer, eu estou salvo. Não, nós estamos caminhando para a salvação. E naquele dia, o justo juiz vai me dar a coroa da vida, não somente a mim, mas a
também a todos que amarem a sua vinda, né? Então ele está falando, vê que ele está falando, olha, é naquele dia do arrebatamento, naquele dia da volta do Senhor. Então, se você está amando a vinda do Senhor, então você vai receber. Por quê? Porque a palavra diz o seguinte: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que ama o mundo, ele não ama o Senhor. Se você diz que ama o Senhor, mas ama o mundo, a palavra diz você é o quê? Mentiroso. A palavra fala isso, né? Então, é amar a vinda do Senhor. Amar é você ter o coração ligado àquilo, né? Esse é o meu grande amor, né? O meu desejo, né? Eu quero participar desse momento, eu almejo isso, eu almejo a vinda do Senhor. Como é que você diz que ama a vinda do Senhor, mas você vive como se o Senhor não fosse voltar? Entendeu? Se eu digo que eu amo o Senhor, eu tenho que viver a minha vida, a minha caminhada tem que ser aguardando a volta dele. Então, eu não posso dizer que eu amo o Senhor, mas vivo como se ele não fosse voltar. E a vinda do Senhor, como é que eu vou aguardar o Senhor? É no corpo, na comunhão, obedecendo à voz do Senhor, na direção do Senhor, cumprindo com as orientações, obedecendo o Senhor. Por que eu estou servindo o Senhor? Por quê? Porque essa é a minha maior alegria. Olha, o meu desejo maior qual é? Jerusalém. Eu quero ir para Jerusalém. Senhor, olha, eu quero que a minha destra perca a sua destreza. Olha, que a minha língua apegue-se ao meu paladar, se eu não fizer de Jerusalém a minha maior alegria. O meu maior desejo qual é? Jerusalém. Volta, Senhor, né? Maranata. É por isso que a nossa mensagem é essa. Maranata, vem, Senhor, porque eu quero estar em Jerusalém. Então é o amor, né? É você. E outra coisa, essa demonstração não é de conversa. Ah, eu amo o Senhor. Ah, Jesus é maravilhoso. Eu amo o Senhor. E bota uma camiseta, né? E eu amo o Senhor. Não, não é assim. O Senhor sonda os nossos corações. O Senhor sabe o que. Ele é justo juiz. Justo juiz. Ninguém vai dizer que eu fui injustiçado. Não, não. É o justo juiz que vai julgar. Então a igreja que está no corpo, a igreja que está em comunhão, a igreja está obedecendo, não somos melhor do que ninguém, não merecemos isso, mas o justo juiz, ele vai nos dar essa bênção, se assim estivermos, né? Por isso que o Espírito, né, me repercute a confirmar a promessa de Jesus. Isso passou no degrado. O filho, né, o Espírito e a esposa dizem vem. Quem ouve, diga vem. E aí o capítulo, o verso 20 diz assim: aquele que testifica estas coisas diz certamente cedo vem, amém. É uma certeza que a igreja tem, né? E a profecia que ela tanto almeja vai ser concluída. Depois de voltar, vocês vão ser. Interessante aí, Mariga, o pastor Alberto mencionou aqui do texto, ele fala assim, nessa hora, o Espírito e a esposa dizem, vem. Qual é a mensagem do Espírito Santo? Vem. Qual é a mensagem da igreja? Vem. Aí, você diz, no início da igreja, no Pentecostes, o que o Espírito Santo estava dizendo? No início da igreja, o Espírito Santo estava dizendo, Jesus está vivo. O que a igreja dizia? Jesus está vivo. Na hora da reforma, um exemplo assim, pegando alguns pontos do tempo da igreja, na igreja de Sardes, o que o Espírito Santo estava dizendo naquela hora? A salvação é pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso é que o Espírito Santo estava dizendo. O que a igreja estava dizendo? A salvação é pela graça. A salvação é pela graça. Pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, em todo tempo, aquilo que diz a carta, olha, a igreja,
ouçam o que o Espírito Santo está dizendo. Então, o Espírito Santo, ele está em todo o tempo da igreja, ele está falando. Qual é agora? O que o Espírito Santo está dizendo agora? Vem. O que você vai pregar? O que a igreja vai pregar agora? Qual é a mensagem da igreja? A mensagem da igreja é: porque Jesus cura, Jesus vai abrir uma porta de emprego para você. O Senhor faz isso? Faz. Mas a mensagem da igreja, profeticamente, é outra. É: vem. Jesus vem. Então, a igreja fiel, a igreja que está no corpo, ela está ouvindo a voz do Espírito Santo. O que o Espírito Santo está falando? O Espírito Santo está falando nesta última hora. A nossa mensagem qual é? Jesus vem. Amém. O pastor Videutile até tem uma frase que ele diz, é que a igreja ela é mestre, ela está apta para ensinar quando ela discerne o momento profético que ela está vivendo, né? Quando ela entende. Então é isso que o senhor colocou. A igreja precisa discernir o momento profético, onde ela está inserida, para que ela possa transmitir a mensagem que vem do Espírito Santo. E o momento que nós estamos vendo é isso. É o momento do arrebatamento, né? A mensagem é essa: o Espírito e a esposa dizem vem. É a mensagem que ecoa da eternidade e a igreja ela transmite essa mensagem para o mundo. É a experiência que nós vivemos. O Senhor nos levantou com essa finalidade de anunciar que Jesus vai voltar. Exatamente. Interessante, Paulo ele menciona na palavra, que até o pastor Zé comentou, que aquele que ama o seu Jesus, aquele que não ama, seja anátema. E ele fala, maranata. Ele especifica de forma bem clara isso, né? Que é justamente o que nós vivemos. Porque nós amamos o seu Jesus porque nós vivemos o maranata. Nossa esperança é que Jesus vai voltar para nos buscar em breve. Não é uma mensagem que você prega, ou seja, você prega de que forma? Vivendo. A melhor forma de pregar essa mensagem é vivendo, é amando a volta de Jesus, é obedecendo ao Senhor, colocando em prática aquilo que Ele nos orienta. É assim que a igreja caminha. A igreja que é o corpo de Cristo, que tem sobre ela o governo do Espírito Santo, ela está atenta ao momento profético, ela obedece a mensagem que vem da eternidade. Amém, glória a Deus. Aquilo que se colocou, né? Que a igreja, ela é mestra, quer dizer, ela é capaz de ensinar, ela é capaz de passar doutrina quando ela está ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo. E como é que ela vai ouvir? Não é um homem, não é uma pessoa, é a igreja como corpo de Cristo. Os irmãos, o grande problema hoje do cristianismo é porque o cristianismo deixou de ouvir a voz do Espírito Santo. Se afastou do Pentecostes. Porque se estivesse ouvindo a voz do Espírito Santo, estávamos todos falando a mesma coisa. Jesus vai voltar. Mas o que o cristianismo está pregando? Está pregando sobre política, pregando sobre materialismo, prosperidade, então essas coisas, né? Estão pregando. E tem muita gente, por quê? Porque a pessoa quer isso mesmo. O que o homem quer? O homem quer aquilo que o adversário ofereceu a Adão e Eva, né? Lá no paraíso, né? Quando estava lá, o que ele falou? Você não vai morrer e você vai ser igual a Deus. É o que o homem quer. Ele quer isso, ele queria ficar aqui. Ele queria viver aqui, não morrer e ser igual a Deus. É isso que ele quer. E essa é a mensagem hoje, a mesma coisa. Mas a igreja fiel, a igreja corpo de Cristo, ela está ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo. E ela, nessa hora, a palavra para ela é arrependimento. É se voltar para o Senhor, porque Jesus vai voltar. Jesus vai vir arrebatar a igreja. E o desejo da igreja é: vem, Senhor. Jesus vem. Porque ela está falando que o Espírito Santo está colocando no coração dela. Ela está ouvindo a voz do Espírito Santo. E a igreja, ela simplesmente, ela solta, né? Ela reverbera aquilo que o Espírito Santo está falando com ela, né? E o homem, ele vai falar, a palavra diz, o homem fala, a boca fala, e o coração está cheio. O coração da igreja está cheio de quê? Rapaz, a igreja ela está cheia do Espírito Santo, com desejo
da volta de Jesus. E ela fala isso, a igreja fala, Jesus vai voltar, Jesus vem, Maranata, vem, Senhor. É o que é. Mas é a igreja. O coração dela está cheio de quê? De materialismo, né? Coisa desse mundo. A igreja é fiel, né? Ela vai, né? Então a igreja fiel, ela fala o que o coração está cheio. Ela solta, né? A boca dela vai falar que ela está cheia do Espírito Santo. É interessante que o arrebatamento da igreja, né, a promessa da volta de Jesus, não é assim algo que talvez Jesus vai voltar, não, foi uma promessa que ele deixou e a gente vai percorrer a palavra e nós vamos encontrar vários textos confirmando essa volta, né, esse projeto, porque a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja é onde vai culminar com o projeto do Senhor, né? O Senhor vai tirar a igreja desse mundo, o arrebatamento, a igreja vai ser tirada desse mundo. Então o Senhor vai levar a igreja, então vai culminar com o projeto, findando ali o período da graça, né? A porta da graça ainda está aberta, mas vai se fechar com o arrebatamento da igreja. É importante que nós estejamos atentos a isso. Por isso que a palavra nos exorta a vigiar, né? A perseverar, a buscar o Senhor, porque Jesus vai voltar. E a igreja que ama a volta de Jesus, ela vive essa experiência e a cada dia ela está anunciando esse projeto. Então, a igreja, ao mesmo tempo que ela anuncia para o mundo que Jesus vai voltar, essa experiência todos têm dado, no seu interior ela está clamando pela volta, ela está suplicando pela volta, porque nós queremos que Jesus volte logo. Amar a volta de Jesus é isso, é querer a volta de Jesus, a igreja almeja a volta de Jesus. Essa é a nossa experiência, né, pastor Roberto? Amém, com certeza. E no coração da igreja, ela pulsa exatamente isso. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, que faz se cumprir essa promessa, que é exatamente o que o pastor Madenal falou. Todo o objetivo da salvação, do projeto de salvação, vai culminar no arrebatamento da igreja, onde Jesus voltar, e nós estaremos na glória com Ele para sempre, louvado por Deus. Amém. Glória a Jesus. Nós estamos concluindo aqui esse episódio, né? E queremos deixar essa palavra para você que está nos assistindo. Você ouviu falar hoje sobre o arrebatamento, a experiência que a igreja vive, nós vivemos essa experiência, glorificamos o Senhor porque o Senhor nos tem levado a viver essa experiência. E se você ainda não entendeu ou não compreendeu esse mistério, esse projeto, busca o Senhor, mas busca essa experiência com o Senhor porque Jesus vai voltar. A palavra Maranata significa isso, o Senhor Jesus vem. Essa é a nossa mensagem, a mensagem da igreja dessa última hora. Jesus vai voltar, né? Queremos despedir de você, assim, que nos assistiu até aqui, que está conosco, com a paz do Senhor Jesus, possa Deus da paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. E falar com você que está nos acompanhando, que olha, igreja corpo de Cristo, a igreja que está vivendo essa doutrina, é a igreja que vai ser arrebatada. Pastor Roberto, a paz do Senhor. Pastor Antônio, a paz do Senhor. Paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Até o nosso próximo episódio.